A palavra está à disposição do órgão do Ministério Público Estadual, na pessoa de Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Recebo a palavra e, cumprimentando a todos, inicio por Vossa Excelência, dizendo, doutor, que é sempre um privilégio realizar julgamento sobre a Vossa Presidência. Meus cordiais cumprimentos ao doutor Henrique Moreira Filho, que hoje faz a defesa técnica do réu aqui presente. Bem-vindo ao Estado do Pará. E não vou lhe desejar boa sorte na empreitada hoje, mas que Deus nos ilumine. Nossa Senhora de Nazaré interceda por todos nós, mostrando o caminho da verdade, para que possamos alcançar a justiça. Aos serventuários da Justiça, meus cordiais cumprimentos. Aos assistentes aqui presentes, pessoas que nos assistem pela internet, meu bom dia. Saudar o Conselho de Sentença, hoje aqui formado pelo excelentíssimo senhor Daniel Lima de Souza, excelentíssimo jurado Bruno Calandrini Almeida, excelentíssimo jurado Charles Henrique Braga Martins, excelentíssima senhora Geisa Simone Silva Souza Lima, excelentíssimo jurado Raimundo de Souza Borges Júnior, excelentíssima senhora jurada Mônica Cardoso Neves e excelentíssima senhora jurada Rosângela Nascimento da Silva. Senhores jurados que constituem o Conselho de Sentença, está sendo julgado hoje por Vossa Excelência Diego Souza de Assunção, acusado pela Justiça Pública, hoje aqui por mim representada, de autoria do fato que levou a óbito Terezinha de Jesus de Souza Correia. Fato este ocorrido no dia 12 de abril de 2014, por volta das 7h30, na Rua Sagrada Família, esquina com a Rua 16 de Outubro, lá no bairro do Tapanã. Excelências, o julgamento de hoje, ele, a princípio, tem uma quesitação bastante simples, não apresenta complexidade e quero crer que nós vamos concluí-lo nas primeiras horas da tarde ainda de hoje. Porque, a princípio, de acordo com a pronúncia, apenas 3 quesitos serão postos em julgamento. Mas como no tribunal do júri, além da ampla defesa, ao réu se assegura a plenitude de defesa. Aos acusados em geral se assegura a ampla defesa. Ao réu, além da amplitude, temos a plenitude de defesa. E aí outras teses poderão ser sustentadas, ainda que conflitantes, uma vez que o júri
decide pela íntima convicção. Então poderá acolher qualquer tese que seja defendida e até que não venha a ser defendida. O princípio da soberania a isso permite. Então, dentro desta previsão inicial de julgamento de 3 quesitos, é que irei desenvolver o trabalho de acusação. Logicamente que não irei também me despreocupar com outras 2 teses que, a partir da autodefesa, o réu ensaiou estabelecer. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar a questão da materialidade, na sequência, a autoria deste fato e a necessidade de imposição de condenação de pena ao réu aqui presente. Com relação ao fato, ele é provado de 2 maneiras, senhores jurados. Pelo laudo da perícia de exame de corpo de delito na espécie necrópsia médico-legal e também pelo laudo da perícia de levantamento de local com cadáver. Vossa Excelência tem em mãos o laudo da perícia de necrópsia, cujo cadáver periciado foi de Terezinha de Jesus e Souza Correia, de 33 anos de idade. E observem que vai nos interessar de pronto são as lesões externas, em que o médico legista que a periciou detectou a presença de 2 feridas pérfuro-contusas ovalares de bordas invertidas, com zonas de contusão e enxugo, compatíveis com orifício de entrada de projéteis de arma de fogo, sendo uma de 1,5 cm no maior eixo, na região occipital à direita, outra de 1,5 cm na região escapular esquerda, uma ferida pérfuro-contusa irregular de bordas evertidas, medindo 2,5 cm no maior eixo, compatível com orifício de saída de projétil de arma de fogo, localizada no ombro direito. Uma ferida de 1,5 cm no pavilhão auricular direito, típica de tiro de raspão. Aqui, abro um parênteses para fazermos um comentário. O perito, ele está a descrever, aqui, de acordo com o desenho gráfico, perdão, 2 incisões, região occipital e região escapular. Então aqui eu já tenho 2 projéteis atingindo a vítima. E está a dizer que ela recebeu um tiro de raspão. 3 tiros comprovados aqui, de forma técnica, ele deu nela. E ele diz que deu cerca de 4 tiros. 1 não atingiu. 3 atingiram. Pois bem, ferida de 1 centímetro região auricular direito de raspão, ok. Escoriações lineares na região posterior do terço distal da coxa direita e brefohematoma bilateral. Exame interno, praticada incisão bimastóide no couro cabeludo, deslocados os retalhos, observou-se hematoma subgaleal nas regiões parietal e occipital direita, fratura cominutiva no occipital, laceração cerebral e cerebelar,
hemorragia craniana subdural difusa. Feita incisão fúrculo-pubiana afastada dos retalhos, observou-se vísceras torácicas e abdominais íntegras e pálidas. Útero de aspecto normal e vazio. E aí vieram os exames complementares. De alcoolemia, constatou-se a presença de 0,82 gramas de álcool etílico por litro de sangue. Perícia de balística, constatado que o projeto encontrado no cadáver foi calibre 38. Exame residográfico para saber se a vítima havia manuseado arma, aqui deu negativo. E exame toxicológico, constatando que no material examinado foi encontrado produto de biotransformação da cocaína e da maconha. Conclusão. A vítima foi atingida por 2 projéteis de arma de fogo, dados à distância. Da seguinte forma: projétil 1 penetrou na região occipital e ficou solto na cavidade craniana, sendo o trajeto de trás para diante, de cima para baixo e da direita para a esquerda. Projétil 2 penetrou na região escapular esquerda, transfixou o plano muscular e saiu no ombro direito, sem atingir vísceras, sendo o trajeto de trás para diante, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Respondendo aos quesitos de lei. Ao primeiro, qual a causa da morte da examinanda? Hemorragia intracraniana, devido traumatismo crânioencefálico, devido ferida pérfuro-contusa no crânio por projétil de arma de fogo. Segundo, qual a ação ou meio que produziu? A ação pérfuro-contundente. Então, senhores, está aqui o médico legista José Alexandre Avelar Arimateia, nos afirmando que Terezinha de Jesus de Souza Correia morreu no dia 12 de abril de 2014 em consequência de hemorragia intracraniana. Hemorragia esta provocada por traumatismo crânioencefálico, que por seu turno foi provocada por ferida pérfuro-contusa no crânio por projétil de arma de fogo. Pois bem, aqui não há uma descrição, o perito não pode alcançar isso, qual foi o primeiro projétil que atinge esta vítima. Um pega na região escapular e sai no ombro, cujo trajeto foi de baixo para cima, como quem se posiciona para atirar. O letal foi aqui na região occipital, em que o trajeto foi de trás para diante e de cima para baixo. E aí nós precisamos agora trabalhar com uma questão lógica, de que o primeiro disparo que atinge ela e que faz com que ela vá ao solo é este aqui, que ele dá de baixo para cima. O segundo é de cima para baixo. Ela está, portanto, caída. E é esse que é o tiro letal, que a morte é por hemorragia intracraniana, por traumatismo crânioencefálico, decorrente de ferida pérfuro-contusa, provocada por projétil de arma de fogo. E a posição dos dois, à distância e de trás para diante. De trás para diante. Ela estava de costa para ele, no momento que ela é atingida.
Trajeto é o percurso que o projétil faz dentro da superfície. A trajetória é o percurso do cano da arma até a superfície. E para que haja mudança do trajeto em relação à trajetória, há necessidade que neste percurso, do cano da arma até a superfície, haja alguma base em que este projétil possa ter ali batido e mudado o seu percurso. O que aqui não se afigura. Era área livre, via pública. Portanto, a conclusão lógica é de que a trajetória é a mesma do trajeto. Este projétil não mudou de percurso do cano da arma até atingir a superfície craniana e escapular. E uma outra de raspão na região auricular. Ok, senhores. Além desta perícia de necrópsia médico-legal, foi feita também a perícia de levantamento de local cujo laudo está acostado às folhas 151 e seguinte dos autos. É um laudo longo e apenas para efeito de conhecimento de Vossas Excelências, a conclusão é de que do exposto os peritos concluem, 2 pontos. Ocorreu morte de natureza violenta. Homicídio decorrente de feridas pérfuro-contusas localizada na região occipital e escapular direito, sendo vítima adulta qualificada no Instituto Médico Legal como sendo Terezinha de Jesus de Souza Correia. Melhores detalhes no exame de necrópsia. Este laudo, ele é ilustrado com fotos do local. Foto de satélite que localiza exatamente onde a vítima tombou morta. E outras fotos do local dela em óbito, que eu vou passar a Vossa Excelência, não vou exibir aqui porque a mãe da vítima está aqui no plenário e essas imagens elas são impactantes. Por favor, vá passando os jurados, por gentileza. E aí, excelências, eu ultrapasso o primeiro ponto da proposta metodológica de trabalho, que é justamente provar ou mostrar a Vossas Excelências a prova da existência do fato, ou seja, de que esta vítima morreu em decorrência de hemorragia intracraniana provocada por traumatismo crânioencefálico que decorre de ferida pérfuro-contusa provocada por projétil de arma de fogo. Ponto. Eu tenho aqui um fato provado, inconteste, incontroverso. O passo seguinte, jurada Mônica, agora, é nós encontrarmos no processo a autoria. E aí eu digo, jurado Charles, para a acusação hoje não há dificuldade para afirmar que o réu aqui presente foi autor do fato. E faço isso com base na prova pessoal testemunhal produzida neste processo e na confissão do réu. A par da confissão que nós tínhamos até então,
era uma prova indiciária e que nos levava, por raciocínio lógico, à autoria. Por quê? Porque no dia 12 de abril de 2014, por volta das 6 horas da manhã, a vítima estava em frente à casa da testemunha Felipe. Havia passado a noite ingerindo bebida alcoólica ali no bairro do Tapanã. E quando o proprietário do estabelecimento resolve fechar o bar, vão para a frente da casa de Felipe. E lá, é fato que a Terezinha era usuária de drogas. É fato que Silas era usuário de droga. Eu digo era, porque, senhores, aí abre um parênteses, para uma triste realidade que é este submundo da droga, e que ele muito contribuiu ou contribui com o tráfico, com a venda. A testemunha Silas, senhores, eles viram exibida a mídia ali, ele depondo. Como testemunha, e a oficial de justiça foi lá à residência dele para intimá-lo para que estivesse aqui, e a família apresenta a certidão de óbito dele. Silas Correia Araújo, 22 anos, limiar da juventude, morreu no dia 20/7/2018. Causa da morte: insuficiência respiratória, falecimento dos múltiplos órgãos, síndrome da imunossuficiência adquirida, AIDS. Uso de droga, seringa. É esse o destino das pessoas. Quando eu me reportei aqui a Loura, que ele foi pegar arma na casa da Loura, é porque já julgamos aqui 3, 4, 5 ou 6 pessoas. De uma sentada foram julgados 4. Tráfico, consumo de droga. E sabemos que neste submundo a dívida é paga com a própria vida. Com a própria vida. É o destino natural dessas pessoas. E aí então, voltando agora ao raciocínio anterior, resolveram misturar a bebida alcoólica com a droga. E foram comprar pasta de cocaína na boca de fumo na Portelinha. E aí, ele foi a pessoa indicada para ir, porque... E aqui ele diz que hoje não mais faz o comércio, mas que já fez o comércio de droga. E aí então ele sabe o ponto. E ele coloca ela na garupa da moto e vai ao local para comprar a droga. E aí 2 motivações surgiram para o fato. Infelizmente, não restaram suficientemente provadas para que eu pudesse aqui dizer que ele agiu por motivo torpe. Uma foi porque ela devia droga. A outra porque ele mantinha um quarto no local e lá resolveu possuí-la sexualmente. E ela então resiste a este assédio. Ele então a mata. E aí, qual foi a prova indiciária que até então emerge da investigação preliminar, investigação policial? É de que, no momento em que lá, se eles fazem a coleta deles para comprar a droga, inicialmente era o Felipe para acompanhar. Mas ele disse não, vai a Terezinha porque ela é mulher e é melhor para disfarçar. Coloca ela na garupa da moto e sai.
E eles ficam lá aguardando. O tempo passa. O Marcelo vai tomar banho. O Felipe dorme no sofá. E ele passa. Fazendo o sentido inverso em alta velocidade. Na moto. E a partir daí empreende fuga. Vai para a casa dele, que não é lá no Tapanã, toma um banho e dorme. Demonstrando aí, senhores, absoluta insensibilidade ao fato cometido. Absoluto desprezo pela vida que ele acabara de tirar. Absoluto desprezo pela dor imposta à mãe da vítima, à família da vítima, doença decorrente da separação, da dor da perda, que só o tempo há de curar. Só sabe a dor de perder, de enterrar o filho, o pai e a mãe que já enterrou, senhores. Ele foi absolutamente alheio a isso. Ele foi tomar banho, ele foi dormir. E quando começa a investigação, ele empreende fuga e vai embora para a cidade de Pinheiros, no interior do Maranhão. Cônscio de que os braços da justiça não iriam alcançá-lo. Que ele iria continuar na impunidade. Lê do engano. Teve a prisão preventiva decretada neste processo e foi preso. Então se trabalhou inicialmente com esta prova indiciária, prevista no artigo 239 do Código de Processo Penal. Qual o fato provado? Que ele saiu do local com a vítima para ir comprar droga. Este foi o objetivo inicial. E que com ela não retorna de lá. Que ele passa em alta velocidade, empreende fuga. E que as pessoas que estavam no entorno do cadáver, na via pública, estão a dizer em voz única: foi o Diego que matou Terezinha. Ele é preso e, quando interrogado em juízo, diz que matou esta vítima. E que matou porque ela estaria xingando ele. Que ela passou a xingá-lo porque ela queria droga, e foram comprar esta droga. E neste xingamento, ele resolve ir até a loura, pegaram uma arma que ele havia lá guardado, após ser liberado da prisão, e aí era um processo em tramitação na vara de combate ao crime organizado por tráfico de drogas, artigo 33 da Lei de Repressão ao Tráfico. Ele então obtém a vara de soltura neste processo e adquire esta arma na versão dele, porque havia um traficante lá atrás dele. E aí, na versão que ele traz para o processo, ele está com a moto estacionada na Rua Sagrada Família, a Terezinha lá, segundo ele, a importuná-lo, e ele então vai até a casa da loura, pega o revólver e vem ao encontro de Terezinha. E atira contra ela. Mata a vítima. Em seguida, ele empreende fuga. E aí, senhores? Que justificativa se encontra para fazer a adequação deste fato à norma jurídica que possa inocentar
o réu hoje aqui? Qual a justificativa eu vou agasalhar no ordenamento jurídico para afastar o caráter ilícito do fato? Nenhum. Nenhum, senhores. Por quê? Eu afirmo isso a Vossas Excelências. Para que ele pudesse hoje aqui, senhores jurados, sair absolvido, teria Vossa Excelência que agasalhar aqui uma legítima defesa. Porque as excludentes da ilicitude, previstas no artigo 23 do Código Penal, são a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal. Para que haja uma legítima defesa, e aí eu vou me socorrer agora do artigo 25 do Penal, que te diz o seguinte: age em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual que está acontecendo, ou iminente que venha acontecer a direito seu ou de outro. Condição primeira é que esta vítima estivesse agredindo ele. Não estava. Diz que estava xingando ele. Aí você vai reagir a um xingamento, ele não diz de que forma este xingamento ocorreu, só disse que houve xingamento, deixou no vazio que tipo de xingamento, que possa ter despertado nele esta descarga emocional. Ele está dizendo que ele estava drogado. Aí eu digo a Vossas Excelências, a embriaguez alcoólica ou por qualquer outro meio não afasta a judicialidade do fato, não retira o caráter ilícito do fato, não torna o cidadão inimputável. Por quê? Ele está dizendo que estava drogado, que estava embriagado, mas não estava, ele estava consciente. Ele sabe como a vítima estava lá, ele sabe a posição da vítima, ele sabe o tempo que decorreu entre ele ir do local onde estava a vítima, a casa onde ele foi pegar a arma. Ele estava consciente, tinha consciência do que estava fazendo, não estava doido. Para que ele fosse aqui inimputável, considerado um doido em decorrente do uso da bebida, do consumo da droga, teríamos que ter um laudo aqui, um laudo psiquiátrico, um laudo toxicológico, dizendo que ele perdeu a capacidade de entender o que está fazendo. Não há. E ele narra aqui o que houver acontecido. Lembrando de detalhes, tinha assim a consciência. Tanto que quando começa a investigação, qual é a conduta dele? Fugir, empreender fuga. E aqui consciente está, porque ele está de costas para Vossas Excelências. Mas eu hesitei em pedir ao juiz que eu advertisse. Quando lá, passando a mídia, a conduta dele era sarcástica, rindo. Cara de deboche. Demonstrando exatamente este desprezo, esta aversão. Arrependimento, bateu. Fugiu. A partir de então, não fez mais nada de errado. Se corrigiu. Reconstruiu a vida. Mas a vida da família da vítima é inverso. Essa vai sendo destruída à proporção que o tempo vai passando. Destruição pela dor da perda, pela dor da separação. Para recompor, só o tempo, senhores. Então há uma inversão aqui de valores. A depressão
pela dor da perda, essa se prolonga no tempo e é que vai destruindo, matando de forma lenta e gradual a mãe, a família da vítima. Não há aqui justificativa para inocentá-lo. Então, retornando lá, senhores, a este raciocínio que ele me interrompe neste momento. Ele vai buscar esta arma e atira. Os tiros, está ao lado a te dizer, a distância, cujo trajeto é de trás para diante. Para que houvesse aí uma excludente de ilicitude, do tipo legítima defesa, teria que esta vítima estar de frente para ele, em posição de ataque. Ela está de costa. Posição avessa de quem está atacando, para que alguém possa se defender deste ataque e reagir. De outras bandas, senhores, isto é uma lógica que Vossa Excelência, enquanto juiz da causa, vou analisar. Projétil 1, projétil 2. Isto não é sequência de projéteis. E pelo que o laudo está a demonstrar, o primeiro tiro é este que pega na região escapular e vai sair no ombro. Em que o trajeto é de baixo para cima. O outro é de cima para baixo. Esse que atinge aqui, que provoca a laceração cerebral, a morte cerebral. E ela está caída. Tanto é que o trajeto é de cima para baixo. Aí eu vou no requisito subsequente. Registro agora oficialmente já o sistema voltando à transmissão e à gravação da sessão do júri pela primeira vara, que o uso da palavra do órgão do Ministério Público Estadual, na pessoa do nobre promotor de justiça, Dr. Rui Barbosa, teve um prejuízo porque falara das 11 horas e 1 minuto até aproximadamente 11 horas e 40, quando houve o corte na energia. Continua a fala, permanecendo sua fala até às 11 horas e 55 minutos. Então, não havendo interesse do Ministério Público em continuar, embora tivesse tempo, o órgão do Ministério deu-se por satisfeito, usando-se o final, o pedido da condenação do réu aqui presente, de forma oral ao Conselho de Sentença. Dando continuidade, então, da palavra ao nobre advogado aqui presente, Dr. Henrique Moreira Filho, pelo tempo de 1 hora e 30 minutos. Doutor Henrique, no nosso relógio são precisamente 12h e 7 minutos, 12 horas e 7 minutos. A palavra está à disposição da defesa na pessoa de Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor doutor juiz Adimar Silva Pereira, como presidente desse egrégio tribunal, primeiramente, excelência, quero parabenizá-los e dizer-lhe da minha satisfação deste encontro, embora a excelência esteja na posição de presidente, mas isto passa para mim o compromisso e a responsabilidade com qual Vossa Excelência dirige e administra esta corte, denominada Justiça.
Quero cumprimentar também ao excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor José Rui Almeida Barbosa. Doutor, na vossa pessoa, cumprimento aos demais promotores desta casa e dizer que é um prazer, diante da fala de Vossa Excelência, eu só posso, saindo, e vou sair, levando o conhecimento e o aprendizado que Vossa Excelência me proporcionou. Quero parabenizar também aos senhores e senhoras que a equipe em qual os servidores públicos colocam a sua inteligência, colocam a sua criatividade para que este trabalho possa ser, até o final, o mais perfeito. Cumprimento também os senhores policiais aqui presentes, permanecendo, mantendo a ordem para que este trabalho também tenha sua destinação. Também cumprimento os senhores e senhoras aqui presentes, membros da sociedade, que, como se sabe, este júri é feito pela sociedade, eu diria, plagiando a forma política do governo do povo para o povo, é da sociedade para a sociedade. Por último, e não menos, eu diria até mais importante, aos senhores e senhoras jurados, que vejo pela relação, eu vou estar só cumprimentando todos de uma forma individual, mas só colocando o primeiro nome, porque sempre vejo a praticidade do trabalho. E o doutor já nomeou a todos. Fica, então, apenas cumprimentar o senhor Daniel, o senhor Bruno, o senhor Charles, a senhora Geisa, o senhor Raimundo, a senhora Mônica e, por último, a senhora Rosângela Nascimento da Silva. Saúdo a todos, os senhores têm plena consciência de que este é um trabalho em que os senhores são convocados, membros da sociedade, já que a decisão é destinada para a sociedade e a sociedade pensante está, com certeza, representada pelos senhores. Meu muito parabéns e meu muito obrigado. E, às vezes, eu parabenizo ou cumprimento os senhores do Conselho de Sentença dentro da ideia de que, embora sejam os últimos, como perceberam no meu mencionar de relação, mas é porque daqui para frente a minha relação é diretamente com os senhores e com as senhoras. Senhoras e senhores jurados, os senhores ouviram os depoimentos, os senhores viram e ouviram o que foi apresentado na mídia. O excelentíssimo doutor promotor falou muito sobre a nomenclatura de como os fatos aconteceram. Como os senhores percebem, através do material que lhe foram fornecidos, a parte técnica, né? Eu tenho por hábito uma certa objetividade nas coisas, quero dizer. Eu diria que não tenho essa mesma paixão, né, como foi demonstrado aqui pelo doutor Rui. Eu trago em mim mais uma ponderação. A paixão é pelo trabalho. A paixão é pelo que faço. Mas eu não tenho essa, vamos dizer assim, essa paixão ardente que queima, que chega à emoção, né, que culmina com tudo isto. Eu chego mais à reflexão, à meditação, e, como diria Buda, em um dos seus conceitos, ele diz: não seja o extremo, seja o meio. Né? Não quero falar de política, né? Mas possamos então buscar aquilo que parece mais razoável, aquilo que parece ser mais concreto. No campo da sociologia, nós somos pessoas que vivemos neste seio
chamado sociedade. Fazemos parte desta sociedade. E que nós temos o conhecimento ou a experiência direta ou a experiência indireta de como é composta essa sociedade. Não podemos dizer que ela é só composta dos maus e dos bons. Tem os meios, tem os intermediários. Cada um é um. Não somos todos iguais. Eu acabei de provar isso para os senhores. Vamos para uma escola e alunos, na mesma matéria, tiram notas diferentes. Alunos gostam mais de certas matérias e detestam outras. Por isto, eu vou me abster de buscar a parte técnica para os senhores. Eu creio que o Dr. Rui fez isto muito bem. E a questão mais objetiva é, nesta data, o que foi que nós tivemos de concreto? Quem são os nossos personagens que integram essa história, com final trágico? Não vou falar o nome novela, porque sabemos que novela pressupõe ficção. E aqui não é. É algo real. É algo que a gente se vivencia no dia a dia. E de que forma? Se vivencia de forma indireta, às vezes de forma direta. Temos no conjunto envolvidos jovens, com a faixa etária entre seus 20 e 25 anos, em média. O Silas, o Marcelo e outros mais, deu a perceber que, digamos, são jovens, que estão com essa faixa etária de 20 anos. Dentro das experiências dos senhores, que eu tomei o cuidado de observá-lo e anotá-lo, ao que cada um dos senhores me passam de perfil de idade, eu diria que aqui nós temos um seleto grupo de jurados com a faixa etária dos seus 35 anos, combinando entre o mais com o menos. E que hoje, como está a nossa sociedade? Está fácil? Pelos meus cabelos brancos, o Dr. Rui vai me desculpar aqui, não é essa a ideia, mas pelos poucos cabelos brancos que ele já possui, talvez quando éramos ou tínhamos essa idade, talvez nós não fôssemos tendenciosos ou vítimas do uso de drogas. Sabe-se que talvez um ou outro usasse, e fazia uso da maconha, e eu diria que é in natura, isto é, às vezes ele tinha um pé na sua casa, e ali, pelo interior, fazia o seu cigarro. Mas ele tinha a roça dele, ele tinha a mulher dele, tinha a família dele, e não deixava de lado. Hoje, qual é o projeto que a maioria dos governantes tem e qual é hoje a maior preocupação dos governantes da sociedade? É como se diz, é essa maldita chamada drogas. E por conta disto, o que nos faz com que tenhamos grupos organizados com fins lucrativos, e as reportagens apresentam, que nos apresentam, são de pessoas ganhando os milhões de reais. Às vezes eu fico pensando se os pais, quando criam seus filhos, talvez fossem mais rigorosos e não dessem tanto conforto aos seus filhos, e dessem talvez mais amor e mais disciplina,
talvez nós não estaríamos contribuindo com nossos filhos para seguir este caminho. Eu lembro uma musiquinha do padre... eu vou me lembrar o nome dele, Padre Zezinho, em que numa das suas canções ele diz que se os pais amassem, o divórcio não viria. Mas lá ele também, nessa mesma música, ele diz que muito mais do que mansões, muito mais do que casas confortáveis, os filhos precisam de carinho. Os senhores podem perguntar a mim o que tem a ver tudo isto. O meu propósito é único e trazer para os senhores como vivemos hoje, como estamos hoje e como nos queremos nos projetar para o futuro. Esse futuro depende de nós. O que temos aqui é um jovem, ainda, que tirou a vida de uma outra jovem. Os senhores ouviram todos os depoimentos aqui. Se os senhores tivessem que escrever uma história, podemos perceber que são jovens, que estão nessa faixa etária, de que vamos aproveitar a vida. E não questiono como vamos aproveitar a vida. Queremos aproveitar a vida do jeito que der. Sempre às vezes com aquela ideia materialista de que eu não sei, não me interessa e não me importa o que vai acontecer amanhã. E nas minhas reflexões eu pergunto, se eu, dono de mim, não tenho o sobrecontrole da minha vida, a quem eu dou? Tem uma obra da Zíbia Gasparetto, eu li, mas já faz muito tempo, e lá o título do livro, isto que interessa, diz que é o seguinte: todos somos inocentes. E eu fiquei me questionando, por que ela achou que o título do livro seria este, porque são todos inocentes? Então vem aí a psicologia e nos explica. Há alguém mais inteligente do que o outro? Ou existe alguém mais experiente do que o outro? E se somos inocentes, de que nós somos inocentes? Somos inocentes porque ainda ignoramos, né? Desconhecemos. E não queremos aprender como é que funciona o círculo da vida. Se perguntarmos para determinadas pessoas, o que você acha que é a felicidade? Provavelmente um vai dizer que a felicidade dele é ter uma casa bonita e sofisticada numa praia. Para um outro talvez seja um bom apartamento em Paris. Talvez para um outro quisesse ir para a Índia. E assim sucessivamente. Então, a felicidade às vezes nós nem sabemos onde está. E às vezes tem um ditado que diz por aí, que às vezes a felicidade nós colocamos em algum lugar, menos dentro da gente. E então eu vou trazendo e pedindo a atenção dos senhores, para que possamos seguir junto essa estrada, para que possamos penetrar ou tentar penetrar na intimidade, se é que assim se pode falar, dessas pessoas envolvidas neste caso.
temos um caso de que jovens, com essa idade de 20 anos, como foi dito, que alguém foi para o aniversário do sobrinho, pelas 5 horas, 3 horas da tarde, que é o horário de aniversário de criança, e eu perguntei para ele, ele disse aqui, que ele foi para o aniversário do sobrinho. Saiu de lá, foi para o bar, com outras pessoas, outros amigos envolvidos nesta história. Creio que foi o Marcelo, né? E todos eles, o Silas, o Felipe, que estiveram presentes, tivemos o depoimento que foi posto aqui na mídia, de jovens, que será que seria falta de o que fazer? Seria a falta de responsabilidade? Seria a falta de compromisso consigo e com os outros? E resolveram, olha só, dá para se acreditar? Por isso que eu falei da minha idade, não falei da minha idade, eu falei do meu perfil, da minha aparência e do Dr. Rui. Nessa idade, eu creio que nenhum de nós estaríamos sem autorização dos pais, sair de casa 3 horas da tarde e chegar no dia seguinte, 6 horas da manhã. Dentre os jurados aqui mais jovens, eu falei assim, doutor, o senhor é velho, hein? Os tempos mudaram. E aí vem o questionamento. Mudou para que lado? Para o mais fácil ou para o mais difícil? Para o mais certo ou para o mais errado? E os senhores viram pelos depoimentos, aqueles 4 passaram a noite bebendo e depois, não satisfeitos, em 6 horas da manhã, bêbados, ou quase totalmente bêbados, está faltando alguma coisa para dar fogo, falta alguma coisa para dar sentido, que a brincadeira não está boa. Nós temos que nos divertir mais. E só falta uma coisa. Precisamos, entre aspas, desse pó, que quando eu cheiro, ele me provoca calor, ele me provoca emoções diferentes. Eu perco a cabeça, não sei o que faço, mas também isto não me interessa. O importante é viver o aqui e agora, e o resto que se dane. Este, o perfil, senhores e senhoras, dos nossos personagens envolvidos nesta história. Quem é mais culpado? De quem é a culpa? A culpa é a droga. Espera. Se eu convidar o doutor aqui para dizer, doutor, vamos fazer um assalto no Banco do Brasil, porque recebi uma notícia fresquinha que tem lá 100 milhões de reais. Será que ele vai topar? Quero chamar a atenção dos senhores aqui, é no sentido, digamos, aonde está o meu autodomínio? Eu que sou jovem, que me sinto dono do mundo, mas não me sinto dono de mim. Faz sentido? Eu sou vítima de quê? E de quem? Devo culpar unicamente, exclusivamente as pessoas que vêm, chegam, batem a minha porta, o senhor quer comprar droga? Aqui temos o jeito que o senhor quiser. Temos o pó, temos o cigarro, temos pedra.
dependendo da minha reação ou da minha personalidade, eu posso dizer, não, muito obrigado, vá para a casa do vizinho, ou então vai encher a paciência do outro aqui, não, senão eu vou chamar a polícia. Dependendo da reação do outro, o outro pode estar dizendo, olha, hoje eu não quero porque eu já tenho o suficiente, me traz isso amanhã. Então, senhores jurados, este é um primeiro ponto. Eu lamento, eu cheguei a olhar os autos e vi a foto da Terezinha, ela na rua. Tem nos autos a foto da carteira de trabalho dela. E eu olhei as fotos dela. E o que eu perguntei foi, Deus, será que o Senhor não fez esta obra errada? Por que o Senhor deu tanta beleza a essa moça? Será que ela fosse talvez menos bonita? Talvez ela não estaria salva, eu quero dizer, não estaria viva? E então, senhores, aí a gente começa a refletir. Por que eu devo ser bonita? Por que eu devo ser tão bonito? E será que minha boniteza de fora é tão bonita como minha beleza de dentro? E às vezes, será que nós nos questionamos quando olhamos pessoas, homens e mulheres bonitos, mas que por dentro são pessoas feias, com seus atos, com suas atitudes? O que é ser bonito? Esteticamente falando, podemos entrar no mundo da arte e ver quadros lindos de mulheres na época do Renascimento, com as suas curvaturas, né? Que antes eram de pessoas, de mulheres, vamos dizer assim, nos dias de hoje, fofinhas, para não dizer que eram gordas, e que hoje o perfil já mudou, é um outro. E então, senhores, fica o questionamento. O que levou uma moça a seguir este caminho? Foi uma opção dela? Ou será que os pais que lhe ensinaram coisas erradas? Eu não quero me dizer só ela. Por que esses jovens? Porque todos eles seguiram este mesmo caminho. É culpa do pai? É culpa da mãe? Ou seria desobediência? Será que o pai ou a mãe, considerando que ela tenha seus 20 anos, 20 e poucos anos, os pais devem ter o dobro, mais ou menos, será que os pais teriam dito para ela, filha, você quer, vai comprar, isso te deixa feliz? Será que os pais disseram isso? Ou será que os pais, por amar demais, tenha dito, filhos ou filhas, vocês sabem, todo dia, passa novela, passa filmes, dizendo o que isto nos leva, o que isto pode nos acontecer. Porque você teima por este caminho. Dá para passar que os pais não advertiram seus filhos? Eu creio que não. Porque o amor dos pais ultrapassa fronteiras, ultrapassa limites. Será que os filhos às vezes não pensam quantas noites mal dormidas, quantos dias sem comer bem, se alimentar para dar comida para os filhos e levar para o hospital? E é desta forma, diriam os pais, entre aspas, que os pais nunca cobram nada, porque o seu amor ultrapassa, vai além. É isto que você me dá retorno? Este retorno que você me dá?
Esta é, entre aspas, muito obrigado papai e mamãe? Isto, filho ou filha, é ingratidão. Senhores jurados, contando essa história, o Dr. Rui disse que talvez eu viesse aqui pedir uma legítima defesa. Não. Eu sempre digo que, por mais que o advogado seja apaixonado pelo seu trabalho, mas há uma diferença ser apaixonado pelo trabalho e tentar, pela emoção, levar os jurados, eu diria, induzir a erros. Eu poderia, talvez, se tivesse uma outra personalidade, chegar aqui, dramatizar, de repente os senhores viriam, eu chorar, e era só eu virar, passar aquela porta, pegava meu lenço, não tenho, e secar minha lágrima, como se diz, lágrima de crocodilo. Mas não. Eu vejo o júri como uma forma de aprendizado. Como eu disse antes, eu aprendi alguma coisa com o doutor, promotor de justiça. E eu tenho certeza que com os senhores também eu vou levar uma lição daqui. Fico contente pela vida me proporcionar a encontrar os senhores e senhoras. Às vezes, como se diz, um raio não cai no mesmo lugar por duas vezes. E se hoje eu estou aqui, eu não sei quando irei encontrá-los novamente. Mas já digo para os senhores que é um prazer muito grande estar aqui com os senhores, para juntos encontrarmos a melhor solução. E os senhores podem perguntar, doutor, qual é a sua proposta? Ah, doutor Rui, com todo respeito, não me permita a liberdade, mas eu gosto de gente, gosto de falar com as pessoas. Como diria o Thomas Edison, cada pessoa que eu encontro é superior a mim em alguma coisa. E por isso eu posso aprender com eles. Este Edison, que está conosco aqui, transformado em lâmpada. E é isto que eu quero levar com os senhores. Por isso que eu não estou aqui com o propósito de alegar uma legítima defesa. Mas eu concito e convido os senhores para que possamos analisar juntos, porque o problema não é só meu. Eu diria que o problema é nosso. Por quê? Porque toda vez que tomamos uma decisão para incluir ou excluir alguém da sociedade, através do plenário do júri, a responsabilidade é nossa. Os senhores não estão aqui só porque querem, ou gostariam, talvez gostariam até de estar em outro lugar. Mas, em algum lugar, na intimidade dos senhores diz o seguinte: eu tenho que ir porque eu também faço parte da sociedade e eu também sou responsável por esta sociedade. Mediante isto, senhores, eu vou estar convidando os senhores para que possamos analisar juntos isto. Temos, de um lado, jovens que passaram a noite acordados e que depois, não interessa saber quem, aqui eu costumo dizer, não interessa quem é o culpado, vamos buscar a solução, vamos encontrar o caminho do meio e que possamos sair daqui mais fortalecidos, saber que o errar era humano, não é como se diz, perdoar é divino. Mas os senhores podem talvez estar dizendo, só que nós não somos deuses, doutor advogado. Mas somos. Não é eu que falo. Alguém já falou isso há 2000 anos atrás?
E às vezes eu fico pensando que às vezes esse conceito que diz que vós sois deuses faz com que às vezes tenhamos a sensação de que somos donos do mundo, seja por breves segundos. Mas ainda não somos. Às vezes eu brinco que nós ainda não somos deuses, nós somos ainda príncipes. Estamos evoluindo para amanhã sermos um rei, e esse rei estaria subentendido através de experiências da vida, que nós somos realmente Deus. Estamos num processo de evolução. Os senhores ouviram o depoimento do acusado. O que ele nos diz? Resumindo, eu tive um processo criminal, artigo 121, que disseram que eu matei alguém. No final, foi concluído que eu não matei. Eu tive um processo por entorpecente. Este processo foi arquivado. Só tem este processo que eu estou respondendo atualmente. E o que é que ele nos diz? Você matou esta moça? Sim, eu matei. E por que você fez isso? Você deve ter aprendido, se foi algum dia, se a mãe ou o pai levou você em alguma igreja, deve ter aprendido no mínimo que não deve se matar alguém. Não estou trazendo a ideia ainda no sentido penal, mas moral. Mas ele tirou a vida desta jovem. E ele confessa. Agora vamos, se os senhores fossem psiquiatras de almas, o que é que se poderia dizer da atitude dele? Ele disse que tinha bebido. Ele disse que estava, entre aspas, na linguagem comum, ele estava noiado. E aí, às vezes, eu me questiono o seguinte. Já ouvimos várias vezes reportagem de que beber e dirigir não combina. Tá, só que nas experiências que passam na televisão, vem alguém lá, um modelo, uma outra pessoa, né, toma um cálice de vinho, ou toma uma ou dois cerveja, e demonstra que já houve uma alteração de comportamento. E como os senhores sabem, foi por isso que a lei de trânsito, hoje, alguém que mata alguém no trânsito já não responde, né, só pelo crime culposo. Já responde pelo crime doloso, ou pelo menos porque correu o risco de pagar por este crime. Ok. Então temos aí uma evolução. No Código Penal, também se diz que a embriaguez não é meio para se justificar ou absolver um culpado. Agora, senhores, vamos analisar. Temos a lei, de um lado, que é algo abstrato, e nós temos, do outro lado, a realidade. Com quem os senhores ficam? Ficam com o imaginário, ficam com o abstrato, ou os senhores ficam com a realidade? A proposta que eu estou querendo dizer, senhores e senhoras jurados, é de que possamos refletir naquilo que representa a realidade de hoje. Eu não estou aqui falando dessa paixão. Eu estou falando de reflexão, de meditação. E que juntos possamos encontrar a solução
se não a melhor, pelo menos a menos, que não seja tão danosa, diante da nossa imparcialidade e diante daquilo do meu convencimento. Foi dito aqui que os senhores têm plena e absoluta soberania. E o que isto representa? Só porque o soberano, ser soberano me leva a presumir que eu sou o príncipe regente ou o rei e eu posso baixar decreto conforme eu quero? Por isso eu trago uma proposta diferente para os senhores. E a proposta é esta. Às vezes a vida é cheia de incoerência, né? Só para os senhores terem uma ideia, eu creio que talvez alguns dos senhores, aqueles que participam mais vezes do júri, se eu disser para os senhores que eu não vou pedir a absolvição dele, sabe o que me acontece? O doutor Edmar é obrigado a desfazer todo o trabalho e vai dizer que o réu está sem defesa. Há coerência? É incoerente? Como é que fica? Então, só me restou uma solução. Na verdade, eu diria duas soluções. A primeira, eu tenho que pedir, por esse motivo que eu acabei de falar. A lei me obriga a pedir. Então eu tenho que pedir. É como se ele dissesse, você é obrigado a fazer. E eu tenho que fazer. O doutor falou a respeito do chamado dos quesitos. É nessa história que eu já estou começando a entrar. Eu não gosto de me prolongar muito. Acho que me prolonguei um pouco mais demais. O primeiro quesito é a materialidade. Alguém morreu. Alguém matou alguém. Temos dúvida? Não vou questionar, como eu disse antes, se o tiro foi na cabeça, se o tiro foi em determinada parte do corpo, não a parte técnica. Talvez se nós estivéssemos discutindo um crime de projeção política, né, que aconteceu com aquela vereadora no Rio de Janeiro, talvez seja interessante para se chegar a quem é o culpado. Mas isto ele já fez, já nos poupou desse trabalho. Já disse que foi ele. Então eu vejo desnecessário estar se batendo nesta teleca. O que podemos ver, ou o que nos resta analisar, é apenas em que circunstâncias. Né? Aí vem a reflexão. Como estava a Terezinha? Em que estado ela se encontrava? Podemos dizer que psicologicamente ela estaria com a emoção alterada, a personalidade alterada? Estava. Não sou eu que estou dizendo. Os amigos dela falaram que ela queria comprar. Porque ela era viciada. Ela tinha problema de entorpecente. E eu tenho certeza que os senhores devem ter conhecidos ou amigos que sabem de quanto isto é. Estou vendo aqui o senhor jurado tomar o café e me veio a ideia de que quantas vezes nós somos dependentes de uma xícara de café e algumas pessoas dizem, se eu não tomar o café, eu não tomar meu café da manhã, eu não consigo trabalhar bem. Eu tenho que fazer pelo menos tomar uma xícara de café, mas só café puro. Então nós somos dependentes de alguma coisa. Ou do café, outros, infelizmente, das drogas.
E então, o que aconteceu? E aí, doutor? Ela estava querendo e ninguém encontrava a solução do problema. Ela queria, e onde eu encontro isto? Não é apenas onde eu encontro. Quem pode servir de intermediário que possa buscar ou ir junto comigo para encontrar o que eu quero? Alguém. Não vou dizer ideia brilhante, se é que não posso usar esse termo, porque não é, tá certo? Mas eu sei alguém que já vendeu e que sabe aonde encontrar este produto. Então, procura-se ele, porque ele já teve esses problemas, ou já vivenciou isto. Então, ele é chamado. E no meio, o que acontece? Vamos analisar, senhores jurados. Quando se quer alguma coisa, a gente não briga? Às vezes, com todo respeito às senhoras, mas às vezes quando ela prefere A em vez de B, e esse A está com outra, ela não vai lá e briga com a outra. Né? Tem até uma musiquinha chamada A Outra, né? Porque vai lutar pelo que quer, sem questionar se isto é bom ou é ruim. Né? E ela foi. Eles foram procurá-lo para ele buscar o produto. Chegando lá, aconteceu uma discussão. Aconteceu uma discussão. E quem estava no meio da discussão? Tem alguém que tenha visto? Os senhores ouviram os depoimentos. Os amigos dela que estavam juntos ficaram na casa do Felipe, enquanto ela saiu com ele. A discussão ocorreu só entre ele e ela. Não parece aqui dentro dos autos alguém que disse que tenha presenciado, que viu a briga? Se ela chutou ou não chutou, se ela xingou ele ou a mãe dele, ou vice-versa. E aí, como é que fica para o mundo do direito? Como é que eu vou decidir de alguma coisa que eu não tenho uma informação precisa? As perguntas que eu faço, elas me levam só para um caminho. Como diria o poeta, lá dos anos 70, será mentira ou será verdade? Em que devo acreditar? Fica a dúvida. Porque não aparece aqui, não tem nenhum depoimento dizendo aconteceu isso. Nós não temos. Há uma suposição de que ele estava afim dela, e em determinado momento ela disse não. Mas quem ouviu isto? Todos os depoimentos aqui parecem de pessoas que estavam e dizem. Eu ouvi dizer, foi o terceiro que disse. Será por que tem a fake news? E será por que existem hoje departamentos para combater fake news? É para dizer o quê? Vamos ver a fonte, vamos saber se isto é verdade. Então aí sim, nós vamos estar confirmando se isto é ou não fake news. Se isto é ou não é verdade. E vamos parar aonde? Vamos ficar empacados no meio do caminho com esta interrogação. Senhores jurados, dentro disto, temos aqui no Código Penal, o artigo 121, que diz o seguinte, no parágrafo 1º. Como eu disse, no quesito eu vou estar pedindo a absolvição dele por obrigatoriedade. Tá certo? Então, lá, primeiro, nós temos a materialidade. Alguém morreu. E morreu de tiro. Se morreu de tiro, porque alguém atirou. A autoria é desconhecida, não. Temos a confissão dele. Aí vem a terceira pergunta do quesito. Os senhores condenam ou os senhores absolvem?
Por obrigatoriedade, eu peço absolvição. Mas, se os senhores, é o que eu espero porque acho que está dentro da lógica, está dentro daquilo que está mais próximo, não da verdade absoluta, porque nós não somos donos da verdade. Nós somos aprendizes da verdade. Não é isto que nos comprova a ciência? Não é este processo evolutivo? Talvez o Dr. Rui, os pais dele, talvez tenham andado de carroça, tenham andado de carro de boi. E hoje onde é que se vê carroça ou carro de boi? Só se os senhores irem para dentro do mato. O carro de boi, a Mercedes hoje, não é uma evolução? O homem indo no espaço, já estão fazendo até viagens. Isto é evolução. E dentro desta evolução, é que eu vou estar pedindo para os senhores, que eu peço, mas a realidade me diz que eu devo ser realista. Posso até ser um sonhador, mas não posso tirar meus pés do chão. E é por isto que deste eu peço para os senhores, baseado nessas exposições todas que eu disse, baseado na coerência e na experiência dos senhores, na combinação daqueles mais experientes com aqueles menos experientes, eu diria dos jovens talentos e daqueles que desenvolvem cada vez mais os seus talentos, que nós pudéssemos estar trabalhando da seguinte forma: matar alguém de 6 a 20 anos. Depois temos caso de diminuição de pena. Por que eu pediria a diminuição de pena? E este é o ponto mais forte que eu quero convocar os senhores para me acompanhar neste raciocínio. Pouco do que foi exposto. E também pelo conjunto de que está dentro do processo. A absolvição é por imposição. E a diminuição de pena era porque, ela estava no estado que estava. De repente alguém pode perguntar, o senhor quer atribuir a culpa a ela, doutor? Não. Com todo respeito e carinho, vocês já presenciaram uma briga entre duas pessoas bêbadas? O que dá? Dá briga. Por quê? Porque o álcool tirou-lhe a visão, reduziu a sua capacidade de raciocínio, reduziu a sua capacidade de controle, e está aí o motivo pelo qual é proibido. Se beber, não dirija. Os senhores podem perguntar, doutor, mas por que o senhor quer da diminuição de pena? Ora, vamos analisar. Se a Terezinha tivesse em sã consciência, não tivesse passado a noite acordada e bebendo, e ela quisesse droga, será que ela ia procurar o Diego para comprar para ela? Será que não seria mais inteligente, já que ela sabia da relação de Felipe com o Tiago? Dizer, Felipe, está aqui, como foi dito, ela tinha dinheiro, ou então a mãe que dava dinheiro, que eu não acredito, eu não imagino. Será que passa para a cabeça dos senhores um pai ou uma mãe dar dinheiro para o filho comprar droga? Alguns casos sim, porque é necessária internação. No nosso trabalho, eu diria, o doutor Rui pode confirmar isso, naturalmente o doutor Edmar também, de casos que vêm aqui, doutor, interne meu filho porque eu não aguento mais comprar geladeira, ou eu não tenho mais condição de estar comprando objetos só porque ele vende tudo. Já pegou meu celular, já se pegou o celular do irmão ou da irmã.
Então, senhores jurados, o que nós temos de concreto? Temos que uma moça que traz já essa vivência, que tem o seu dinheiro, que trabalha, né? Aí foi dito que ela tem um trabalho, conseguiu, e o outro aqui que serve de instrumento para levá-la e comprar a droga. Podemos dizer que se ela não tinha consciência de estar pedindo a droga ou de ir comprar a droga, a pergunta que eu faço é, será que ele também tinha consciência plena do que estava fazendo? Ele disse que estava noiado. Foi perguntado quantos tiros ele deu, ele disse que deu 4. Foi insistido pela promotoria, se ele saber definir quantos tiros exatamente ele deu, se ele tinha noção disto, ou de tempo. Ele não tinha noção de tempo. Ele atirou na direção dela. Se perguntou aonde acertou, ele também não saberia dizer. Então, senhores jurados, eu vou estar pedindo para os senhores, vai vir a aquisitação, e lá nós temos o primeiro quesito da autoria. Morreu alguém. Temos o autor? Temos, ele confessou. Depois temos, os senhores absolvem? Aquilo que eu já disse antes para os senhores. Mas se os senhores disserem, não, nós não absolvemos. Aí vem o segundo quesito da defesa, diante de todos esses argumentos que eu disse. Aonde está a verdade? O que aconteceu de fato? Eu posso decidir a vida de alguém ser condenado a daquilo que eu não tenho uma prova cabal, convincente? O que é que diz hoje os nossos tribunais? A parte técnica diz que, digamos, fora o caso de vida e vier para a mão do doutor Edmar na condição de juiz, ele pode condenar quando houver um conjunto de provas. Né? Tem um princípio latino que diz uma prova, nenhuma prova. Eu marquei alguns textos aqui que fala a respeito de provas, mas eu não vou tomar o tempo dos senhores para ler. Segundo Platão, em Fédon, diz, para chegar à verdade é preciso expurgar o espírito das paixões. Isso há 200 ou 300 anos antes de Cristo. Eu sei, eu lamento, né, para a família, a perda de uma pessoa bonita, né, pelas fotos que eu vi, e talvez pela beleza fosse uma moça muito carismática, que poderia estar seguindo talvez para um campo de modelo, a mim parece, pela foto que eu vi, né, é uma moça de chamar a atenção. Para os homens seria uma joia de cobiça, mas a beleza de fora talvez chamasse mais atenção do que a beleza de dentro. Como diz Anthony Exupéry, autor do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Né? E talvez ela, por algum momento, ainda na sua flor de idade, e faz sentido, tenha visto só a beleza que refletia no espelho. O narcisismo, eu sou bonita, eu domino, é o sentimento da paixão. Mas aqui, neste tribunal, como disse, foi advertido os senhores e senhoras, devemos julgar isto com imparcialidade. E a imparcialidade pressupõe aquilo que a gente sabe, né? Através de livros
que falam de inteligência emocional. A minha decisão é uma inteligência, né? Há um fundamento de inteligência emocional? Ou eu estou indo só pela emoção? Eu tenho que ser imparcial. Não é só porque foi uma moça bonita de 20 anos, que foi morta, que ele matou, que eu tenho que deixá-lo apodrecer 15, 20 anos em uma cela. Se eu estou de um lado, a minha imparcialidade pressupõe que eu tenho que fazer esta combinação de um lado e do outro, ou seja, o equilíbrio da minha razão com a minha emoção. E, finalmente, senhores jurados, só vou repassar os quesitos outra vez. Temos autoria, materialidade, alguém morreu com o revólver. Sabemos disso. Sabemos que é um autor. Ele confessou. E falta o elemento que diríamos, qual é o elo? Não temos concreto, não temos essa concretude aqui dentro dos autos que possam nos fazer com que tenhamos essa visualização mental, visualizar isto mentalmente, aconteceu isto. O que a gente vê é uma visualização que não tem resposta. Está um ponto de interrogação. Como aconteceu? Qual é a motivação? Será que é verdade que ele queria e ela disse não, e por isso ele ficou magoado, chocado, porque também se achou que era o príncipe? E você tem que me pertencer? Custe o que custar? Eu tenho isto claro? Isto é clareza para mim? Aos autos, a mim parece que não demonstra isto. Ninguém presenciou, sabe-se apenas que ele tirou dela. O motivo, por enquanto, permanece desconhecido. Então, senhores jurados, só para concluir, e pedimos para os senhores esta interiorização, esta reflexão. E que os senhores possam receber, parece pastor de igreja, né? Mas vamos lá. O Espírito Santo, que possam iluminar a inteligência dos senhores, e possamos, os senhores, tomar a decisão entre aquilo que convém para o entendimento dos senhores. Aquilo que os senhores possam estar saindo daqui com a sensação, não de que estão carregando a cruz do mundo, mas com uma sensação de que, diante das minhas limitações, dentro daquilo que foi exposto aqui, eu pude sentir, dentro do meu conhecimento e dentro das minhas limitações, eu pude sentir isto. Se eu cometer uma injustiça, de um lado ou de outro, mas eu saio daqui com uma sensação de que eu estou bem. Eu estou bem porque se eu errei, eu também tenho que ter a compreensão de que eu não sou perfeito. Eu estou em grau de perfeição, né? Não foi por isso que Cristo nos disse, sede perfeitos, né? E aí o verbo nos leva a pensar que sede, isto é, você ainda não é. É este processo evolutivo, essa busca, né, para o infinito, que nós estamos caminhando. Então, senhores jurados, só para arrematar, eu digo isso já umas 5 ou 6 vezes, os senhores já devem estar cansados. Quesitos: 1, temos materialidade? Sim. Alguém morreu. 2, temos autoria? Sim, temos. 3, os senhores absolvem? Sim ou não? Fica a resposta com os senhores. Tá, digamos que o senhor diga, não absolvemos. Os senhores acreditam que possa haver uma diminuição de pena baseada no parágrafo 1º do artigo 121, seja ele por relevante valor moral, não posso dizer que é social, tá certo? Ou de uma involenta emoção por injusta provocação, uma vez que houve a discussão entre eles.
É isto que eu peço para os senhores. Eu agradeço, doutor Edmar. Muito obrigado, senhores jurados. Eu solicito que todos fiquem de pé para a leitura da sentença. Sentença, vistos, etc. Submetido o pronunciado Diego Souza de Assunção a julgamento pelo primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o Conselho de Sentença acatou a tese da acusação de homicídio, exigido do artigo 121 caput do Código Penal Brasileiro, reconhecendo por maioria de votos que o réu foi autor do crime, que foi vítima Terezinha de Jesus de Souza Correia. A pena combinada ao crime de homicídio é de 6 a 20 anos de reclusão. Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu Diego Souza de Assunção agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com 2 projéteis de arma de fogo, à distância, sendo um na cabeça e um na região escapular, ombro, conforme laudo de necrópsia de folhas 167 e 168 dos autos. Possui antecedentes criminais, inclusive respondeu a processo por crime contra o patrimônio, roubo e tráfico de entorpecentes. É primário na forma da lei, possui conduta social não avaliada nos autos, mas, conforme folha de antecedentes criminais, pode-se afirmar que possui envolvimento em ilícitos penais, sendo este fato por si só suficiente para demonstrar o comportamento inadequado do réu para conviver em sociedade. Personalidade não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa de comportamento e perfil psicológico voltada para a prática de delitos, posto a existirem outros registros de ter o acusado se envolvido em ilícitos penais, sendo que o presente crime não constitui episódio acidental na vida do réu. Os motivos, conforme afirmado pelo próprio réu, o crime foi cometido após uma discussão com a vítima. As consequências, pode-se afirmar que a vítima foi atacada covardemente pelas costas. As consequências, as circunstâncias, as consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte. Comportamento da vítima. Considero que a vítima concorreu para a prática do crime, posto que tinha ingerido bebidas alcoólicas e usara entorpecentes, conforme laudo de necrópsia de folha 167 dos autos. Assim, fixo a pena base em 19 anos e 6 meses de reclusão. Existe nos autos uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ter confessado a prática do crime em plenário, pelo que diminua a pena anteriormente fixada em 1 ano de reclusão. Não existe nos autos circunstância agravante. Também não existe nos autos causa especial de aumento ou de diminuição de pena. Pelo exposto, em razão da fundamentação acima, condeno o réu Diego Souza de Assunção a pena de 18 anos e 6 meses de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, exigido o artigo 33, parágrafo 2º, letrado do Código Penal Brasileiro, no sistema penitenciário do Estado do Pará. Pena esta que torna definitiva, concreta e final. Considerando que o réu Diego Souza de Assunção tem contra si prisão preventiva decretada conforme folha 180, 181 dos autos, e considerando-se ainda a gravidade do presente delito, e como forma de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, e por vislumbrar a presença dos requisitos legais na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, mantenho a prisão do condenado Diego Souza de Assunção para que produza seus legais e jurídicos efeitos. A presente decisão serve como mandado de prisão. Nego ao condenado o direito de apelar em liberdade da presente decisão. Transitado em julgado da presente decisão, expeça seu competente guia de recolhimento definitivo e as demais peças necessárias ao juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital. Comunique-se ao TRE para os fins de direito. Considero o réu pobre no sentido da lei, pelo que o isento do pagamento das custas processuais.
Sentença publicada em plenário, pelo que ficam devidamente intimadas as partes. Plenário Orlando Vieira, do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca da Capital, aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2018, precisamente 13 horas e 39 minutos. Juiz Edmar Silva Pereira, titular e presidente do primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital.